Olá, nesse tópico falaremos brevemente sobre circuitos de comando não isolados e isolados empregados no acionamento de transistores do tipo MOSFET. O transistor MOSFET é acionado por tensão, ao contrário do transistor bipolar, e assim requer uma corrente muito pequena envolvendo o circuito de acionamento. Deve-se ressaltar que o parâmetro de controle no MOSFET é a tensão entre gatilho e fonte, enquanto no transistor bipolar o parâmetro de controle é a corrente de base. Então, o MOSFET é controlado aplicando-se a tensão entre gate e source, que pode ser positiva, colocando o MOSFET em condução, ou nula ou negativa, colocando o MOSFET em bloqueio. Deve-se ressaltar que, em termos práticos, o valor da tensão VGS deve ser maior que a tensão de limiar apresentada no datasheet do componente. Então, o acionamento do MOSFET depende do carregamento das capacitâncias entre gatilho e fonte e gatilho e dreno. Então, o MOSFET só entra em condução quando essas capacitâncias estão totalmente carregadas e só sai de condução quando essas capacitâncias estão devidamente descarregadas. E, naturalmente, o valor dessas capacitâncias influencia a velocidade de atuação do MOSFET e também as perdas por comutação associadas a esse dispositivo. Temos aqui um exemplo numérico bastante simples, em que a capacitância total entre gatilho e fonte é de 700 picofarad, uma tensão de acionamento de 15 volts e um intervalo de tempo de 40 nanosegundos. Assim, é possível calcular o valor da resistência conectada ao terminal de gatilho e acionar devidamente o MOSFET. Existem dois tipos de circuito que podem ser empregados no acionamento de transistores MOSFET. Circuitos de comando não isolado, quando tipicamente a fonte de alimentação e o terminal source ou fonte do MOSFET estão conectados ao mesmo referencial, e circuitos de comando isolados, quando isso não acontece ou porventura há necessidade de acionar mais de um interruptor que não esteja conectado ao mesmo referencial. Então aqui nós temos um exemplo de um circuito de comando não isolado bastante simples, que é constituído de transistores bipolares do tipo PNP. Então, quando o transistor bipolar T1 é polarizado, o diodo D entra em condução, mantendo consequentemente T2 bloqueado, e o MOSFET entra em condução também. Por outro lado, quando se bloqueia o transistor T1, a capacitância intrínseca do MOSFET CISS é carregada, de tal forma que o diodo T2 é polarizado e assim bloqueia-se o MOSFET. Aqui tem-se o exemplo da saída de um circuito integrado qualquer, que pode ser incapaz de fornecer a quantidade de corrente necessária para o acionamento de MOSFET. Então emprega-se um amplificador do tipo classe B ou push-pull, consistindo dos transistores 2 e 3, no intuito de aumentar a corrente fornecida pelo CI e assim garantir que o MOSFET seja acionado adequadamente. E abaixo tem-se o exemplo de um driver isolado que emprega um transformador visando acionar o MOSFET, e nesse caso pode-se empregar arranjos à base de transformadores de pulso para essa finalidade. Esse é um exemplo prático de um driver ou circuito de comando, sendo que na marcação referente
ao tratamento de pulsos, tem-se a saída de um dado CI-PWM, poderia ser o CI 3525, 3524, 555 ou qualquer outro. Então, nesse tipo de configuração, deseja-se acionar dois interruptores que não estão conectados ao mesmo referencial da fonte, porém estão conectados ao mesmo referencial entre si. Então vejam que do lado esquerdo do optoacoplador HP2601 tem-se a representação de um tipo de terminal de terra e à direita no pino 5 tem-se outro terminal de terra, indicando então que há o isolamento entre um lado e o outro do circuito. Então, aplicando-se os pulsos no pino 2 do CI-HP2601, tem-se no pino 6 o pulso invertido, porque esse tipo de optoacoplador apresenta saída em coletor aberto. Então, o sinal de saída é complementar ao sinal de entrada. Emprega-se então um buffer do tipo inversor CD4049, sendo que então as entradas e as saídas do buffer são conectados dessa forma, dividindo-se então em dois ramos para acionar dois MOSFETs que estivessem conectados a um mesmo terra comum, ou seja, um mesmo referencial do source dos dois componentes. Na saída do CD4049 tem-se o push-pull, que visa fornecer o ganho de corrente, e após o push-pull tem-se uma resistência de gate mais alguns diodos Zener que visam manter os níveis do pulso de comando do MOSFET constantes e assim garantir que o MOSFET seja devidamente colocado em condução e bloqueado quando se deseja.